Não comece o dia como todos fazem. Não abra os olhos já correndo. Não entre na manhã como se fosse eterno. Porque você não é. Porque este dia pode ser o último. E mesmo que não seja, ele continua sendo irrepetível. Não há ensaio geral. Não existe versão beta. O que você fizer hoje, o que permitir, o que adiar ou enfrentar, tudo isso se tornará parte de quem você é. O estoicismo não é uma filosofia para parecer sábio, é um treinamento para não desmoronar quando o mundo te empurrar. E esse treinamento não começa quando tudo fica difícil. Começa agora, assim que você acorda. Nos primeiros minutos em que decide se vai ser dono do seu dia ou prisioneiro das suas desculpas. Este vídeo não é para você anotar frases, é para você tomar decisões. Porque o que você vai ouvir aqui não foi feito para te motivar, e sim para te incomodar, para te tirar da mornidão, para te devolver o controle, sem anestesia. São hábitos matinais, sim, mas não os típicos, não os que todo mundo repete. Estes não buscam curtidas, buscam raiz. Porque você não veio até aqui para se entreter, você veio para se lembrar de quem é. E se algo do que vai ouvir aqui tocar você de verdade, escreva nos comentários esta frase: hoje eu começo por dentro. Não é pelo algoritmo, é pelo compromisso. Porque às vezes basta escrever algo em voz firme para que a sua mente comece a obedecer. Primeira, revise sua fragilidade, não sua agenda. A maioria das pessoas acorda e olha para o relógio como se o tempo lhe devesse algo. Checam seus compromissos como se o dia fosse uma extensão de sua vontade. E no meio dessa falsa sensação de controle, se jogam no mundo acreditando que tem o tempo garantido, como se a vida não pudesse interromper seus planos com uma ligação, um acidente, uma notícia inesperada. O estoico, por outro lado, não começa o dia organizando tarefas. Ele começa lembrando da sua fragilidade. Antes de decidir o que vai fazer, ele se pergunta se realmente terá a chance de fazer. Porque o estoico não teme a morte, mas também não a ignora. Ele a coloca sobre a mesa logo cedo, encara sua verdade mais incômoda e se deixa atravessar por ela. Hoje pode ser o fim. Isso não é pessimismo, é lucidez. Quem acredita que vai viver para sempre desperdiça tempo. Quem sabe que pode morrer a qualquer momento, honra o instante. Por isso, o estoico não começa o dia perguntando o que eu tenho que fazer, mas sim o que faz sentido fazer se hoje fosse meu último dia. Essa inversão simples muda tudo. O urgente perde peso. O importante emerge. O superficial se dissolve como uma máscara. Porque ao se confrontar com a possibilidade real de não haver amanhã, você descobre o essencial. Que grande parte da sua agenda é feita de inércia, de ruído, de exigências que você nunca parou para questionar. Quando o estoico abre os olhos, ele não procura frases positivas nem força um sorriso. Ele se conecta com algo mais potente, a consciência do efêmero. E essa consciência não o paralisa ou desperta. O torna mais agudo, mais honesto, mais seletivo. Ele começa o dia com uma afirmação que não precisa de aplausos. Estou vivo, e isso não é um direito, é um empréstimo. A partir daí, qualquer tarefa ganha um novo significado. Não se trata de marcar caixas numa lista infinita, e sim de encarnar valores em cada ato. Não se trata de correr mais, mas de escolher melhor. Porque quando você sabe que nada é garantido, para de adiar sua integridade. O estoico não planeja o dia para sobreviver. Ele desenha o dia para merecê-lo, não o enche de obrigações, o preenche de propósito. E é por isso que antes de revisar a agenda, ele revisa sua mortalidade. Porque entender que você pode morrer hoje não apaga sua luz, te torna inatingível diante do que é trivial. Segunda, rompa com a validação social antes mesmo de sair da cama. Muita gente acorda com um gesto automático. Estica o braço e desbloqueia o celular. Nem colocou os pés no chão e já está conferindo se o mundo aplaudiu enquanto dormia. Notificações, curtidas, mensagens, stories. Como se o valor da existência dependesse desses sinais externos. Como se o primeiro alimento da alma fosse o julgamento alheio. O estoico, por sua vez, treina-se para romper com esse vício invisível antes que ele o consuma. Sua primeira batalha não é contra o sono,
É contra a necessidade de aprovação. Ele sabe que, se não cortar esse cordão logo ao despertar, passará o dia inteiro dançando ao ritmo de um tambor que não comanda. Não se trata de ignorar o mundo, mas de não entregar a ele o leme do seu dia. O estoico entende que toda vez que acorda buscando validação, ele se enfraquece. Não porque o reconhecimento seja ruim, mas porque a dependência o transforma em escravo. Por isso, estabelece um limite radical. As primeiras horas do dia são dele, não do algoritmo, não dos seguidores, não dos amigos. Delas, ele se apropria com firmeza. Porque se permitir que o julgamento externo seja a primeira coisa a tocá-lo pela manhã, já não será mais o dono de si. E nesse ato de renúncia à dependência moderna, à validação digital, há uma afirmação silenciosa de poder interior. O estoico se pergunta: quem eu seria se ninguém estivesse me observando? Essa pergunta desconfortável revela verdades que o ego prefere evitar. Você age por convicção ou por aplauso? O que você faz tem raiz ou é só vitrine? O estoico não se disfarça para o mundo. Não busca impressionar. Busca ser coerente, mesmo no escuro. Por isso, começa o dia em silêncio, longe dos olhos alheios, cultivando uma força que não precisa de plateia para ser real. Romper com a validação social, ao despertar, não é um gesto simbólico, é uma declaração de independência emocional. É dizer ao mundo: não vou viver este dia para te agradar, vou vivê-lo para me respeitar. Porque o respeito próprio não se constrói com filtros nem palmas. Se forja na intimidade do caráter, quando ninguém está olhando, e você ainda assim escolhe ser leal a si mesmo. Mesmo que não receba uma única curtida, mesmo que ninguém perceba. Porque o estoico não quer ser seguido, ele quer ser íntegro. 3. Escreva uma verdade incômoda toda manhã. A maioria das pessoas escreve para se motivar. Frases bonitas, metas ambiciosas, afirmações vazias repetidas como mantras, esperando que alguma transformação aconteça por insistência. Mas o estoico não se presta a esse teatro. Ele não escreve para se animar. Escreve para se confrontar, para trazer à tona aquilo que a mente prefere esconder. Toda manhã, antes que o dia o carregue para longe de si mesmo, ele pega um papel e coloca ali uma verdade incômoda. Não precisa de floreio. Não precisa de justificativa. Apenas uma honestidade crua, direta, sem anestesia. Pode ser uma fraqueza, um pensamento que envergonha, uma mágoa que ele ainda alimenta, uma mentira que contou a si mesmo tantas vezes que já virou rotina. O estoico escreve não para dramatizar, mas para iluminar. Porque tudo o que você escreve, você observa. E tudo o que você observa com sinceridade pode transformar. O que fica escondido cresce nas sombras. Esse hábito é como uma purificação diária. O papel vira espelho. A caneta, uma lâmina afiada. Escrever se torna uma forma de sangrar o que apodreceria por dentro se continuasse calado. O estoico entende que grande parte das quedas não vem do mundo, mas do auto-engano, da imagem que ele criou para sobreviver ao julgamento, das histórias que repete para evitar o confronto consigo mesmo. Por isso, ao sentar-se com seu caderno, ele silencia o personagem. Não escreve o que gostaria de acreditar. Escreve o que precisa reconhecer. Às vezes a verdade incômoda é simples como: estou vivendo no automático. Às vezes é aguda como: tenho inveja de quem tem a coragem que eu não tenho. Às vezes é brutal como: não me respeito quando estou sozinho. O conteúdo muda. A coragem de encarar não. Porque o estoico não se mede pela aparência, mas pela disposição de se olhar com brutal clareza. Escrever uma verdade incômoda não vai mudar o mundo. Vai mudar o eixo, vai remover as desculpas. Vai doer, sim, mas é uma dor que acorda. Com o tempo, esse hábito forma algo raro. Uma alma depurada. Enquanto outros começam o dia contando uma mentira a si mesmos, o estoico se limpa com a própria verdade. E é ali, nesse ritual solitário de lucidez, que a liberdade começa. 4. Treine a alma antes do corpo. Hoje todo mundo fala sobre treinar, exercitar o corpo, suar antes do café da manhã. E embora isso tenha valor, o estoico vai além. Ele entende que não basta ter um corpo forte se a mente é fraca.
Você pode correr 10 quilômetros e continuar sendo refém dos seus impulsos. Pode levantar pesos pesados e ainda assim não ter força para dizer não ao que te destrói. Por isso, o estoico começa o dia treinando algo que não se vê no espelho, a alma. E como ele faz isso? Escolhendo toda manhã algo que não quer fazer, algo que o incomoda, algo que exige esforço. Não por vaidade, mas por disciplina. Ele sabe que é na escolha do desconforto voluntário que começa o fortalecimento do caráter. Uma ducha fria, uma meditação em silêncio absoluto, um tempo com os próprios pensamentos, sem distração. Cada pequena decisão que incomoda é uma forma de dizer: quem manda aqui sou eu, não minha preguiça, nem meu humor, nem meu medo. O estoico não espera estar com vontade para agir. Ele age porque decidiu, e isso basta. A verdadeira liberdade não está em fazer o que dá prazer, mas em ter domínio para fazer o que deve ser feito. E essa força não nasce da motivação, nasce da repetição do que é difícil. É na renúncia, no silêncio, na disciplina crua, que a alma ganha forma. Treinar a alma é não se entregar ao capricho da mente. É construir presença no lugar da pressa. É lembrar que se o corpo precisa de resistência para não colapsar, a alma também. E ela se fortalece toda vez que você se levanta e cumpre o que prometeu, mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando tudo dentro de você pede conforto. Enquanto muitos treinam para se exibir, o estoico treina para se sustentar, porque não busca aplauso, busca consistência. E essa consistência se cultiva no invisível, no incômodo, no que ninguém quer fazer. Quem vence o primeiro obstáculo da manhã, que é a própria vontade de desistir, já venceu a batalha mais importante do dia. Porque o respeito que você tem por si mesmo nasce ali, quando você escolhe o caminho estreito. E segue firme, mesmo sem plateia, mesmo sem recompensa imediata. Simplesmente porque é o certo. 5. Leia uma linha e viva com ela o dia inteiro. O estoico não lê por vaidade. Não se perde em páginas só para parecer culto. Não coleciona citações como quem coleciona medalhas. Ele lê com um propósito muito mais profundo: transformar. E para isso, não precisa de um capítulo inteiro. Precisa de uma única linha, uma ideia, uma verdade essencial. Algo que possa carregar no bolso da mente e aplicar em cada ação, em cada escolha, em cada resposta ao mundo. Ele acorda, escolhe uma frase e a internaliza. Não como quem busca inspiração momentânea, mas como quem encontra uma bússola. Aquela frase se torna um princípio, um filtro, uma lente pela qual ele observa tudo o que acontece. Se a frase diz que o controle está apenas no que depende de você, então ele vive esse princípio. Quando o trânsito atrasa, quando alguém o trata com indiferença, quando o inesperado bate à porta, ele não reage no automático. Ele se lembra, ele respira, ele aplica. Ler uma linha e carregá-la durante o dia é um exercício de presença, de atenção plena. Porque não é sobre quantidade, é sobre profundidade. Muitos se afogam em livros, mas continuam vazios. O estoico prefere afundar em uma única frase até que ela entre na sua pele, até que ela se torne gesto, porque a sabedoria não está no que se sabe, mas no que se sustenta quando tudo se complica. Essa prática diária não é romântica, é estratégica, porque ao escolher uma ideia e se comprometer com ela, o estoico evita a dispersão, evita o ruído, cria uma referência firme que o acompanha nos altos e baixos do cotidiano. Ele não fecha o livro e esquece. Ele transforma o livro em prática viva. Enquanto muitos leem para citar, ele lê para agir. Enquanto tantos buscam conhecimento para aparecer mais, ele busca sabedoria para ser melhor. Uma linha por dia, vivida com integridade, vale mais do que 1000 páginas decoradas. Porque não é o quanto você lê, é o quanto você encarna. E quem encarna uma verdade por inteiro já está muito à frente de quem só a compreende na teoria. 6. Imagine o seu dia de trás para frente. Enquanto a maioria das pessoas visualiza sucesso, conquistas e momentos felizes, o estoico faz o oposto. Ele começa o dia imaginando o fim. Não por pessimismo, mas por clareza. Ele se vê no final da noite sozinho, revendo mentalmente tudo o que fez.
E então se pergunta com frieza: do que eu me arrependeria se vivesse hoje igual a ontem? Que conversa evitei por covardia? Que verdade escondi para agradar? Que decisão deixei para depois mais uma vez? Essa visualização invertida não é uma técnica de autoajuda. É um exercício de consciência. Porque o fim não mente, o fim não poupa, o fim revela. Ao se projetar no término do dia antes mesmo de ele começar, o estoico ganha vantagem. Ele entende o que não quer repetir, o que não pode adiar, o que merece ser enfrentado com coragem. E com essa imagem mental clara, ele organiza o agora com mais lucidez. Não importa se o mundo está caótico ou calmo. O que importa é como ele vai querer se sentir quando colocar a cabeça no travesseiro. Orgulhoso ou frustrado, em paz ou corroído por omissões. É isso que guia suas escolhas. Essa lembrança de que o tempo é finito, que cada dia vivido é um capítulo fechado, que o que ele fizer ou deixar de fazer terá um peso real quando a euforia passar. Ao imaginar o dia de trás para frente, ele evita o engano de viver no automático, evita desperdiçar tempo com distrações, evita fingir que tem todo o tempo do mundo, porque essa ilusão é o que mantém tantos estagnados, adiando a vida em nome de um futuro que nunca chega. O estoico corta essa ilusão pela raiz. Ele não vive para impressionar, vive para não se envergonhar. Não quer ser lembrado por ter feito muito, mas por ter feito o certo. E isso começa cedo, antes do primeiro café, antes da primeira mensagem, antes do mundo tentar empurrá-lo para fora de si. Ele se ancora no que realmente importa. E ao final do dia, mesmo que ninguém veja, ele saberá. Ele saberá se foi fiel ao que decidiu ser. E isso basta. Porque quem vive com essa consciência do fim, vive com intensidade, com propósito e com respeito pelo agora. 7. Enfrente sua sombra antes de enfrentar o mundo. A maioria acorda e já começa a se arrumar. Escova os dentes, toma banho, escolhe a roupa, responde mensagens, prepara a imagem, não o espírito. Mas o estoico segue outro caminho. Antes de se mostrar ao mundo, ele se encara. Ele se pergunta em silêncio: qual parte de mim pode me sabotar hoje? Que impulso, que padrão, que fraqueza ainda vive em mim, pronta para tomar o controle assim que eu me distrair? O estoico entende que o inimigo mais perigoso não é externo, ele mora dentro. E se você não o reconhece, ele age nas sombras. Age quando você se irrita com qualquer coisa, quando responde com arrogância, quando busca aprovação sem perceber, quando repete o que já disse que superou. Por isso, ele pratica esse hábito como um ritual de lucidez, enfrentar sua sombra antes que ela o engane. Não é sobre se julgar, é sobre se conhecer, nomear o orgulho, admitir a inveja, reconhecer o medo disfarçado de controle. O estoico não se acha imune, ele se sabe humano, mas é exatamente essa consciência que o torna mais forte. Porque ao olhar para sua escuridão logo cedo, ele ganha clareza. E quem tem clareza, tem escolha. Quem reconhece sua tendência ao erro, pode escolher outro caminho quando a tentação surgir. Esse hábito cria blindagem. Previne quedas silenciosas. Evita que a raiva escondida exploda num comentário. Evita que o ego ferido tome decisões impulsivas. Evita que você passe o dia inteiro tentando parecer bem, quando na verdade só precisava ter se encarado com honestidade logo cedo. Enquanto o mundo corre para parecer perfeito, o estoico para ser inteiro. Ele não esconde sua dor, mas também não a alimenta. Ele observa, ele nomeia. Ele se compromete com algo maior do que a emoção do momento, com a sua integridade. Quem começa o dia enfrentando a própria sombra, não se abala facilmente. Porque já lidou com o que realmente importa. Porque já se viu por dentro. E agora está pronto para viver por fora, sem máscaras, sem armaduras, com presença, com verdade e com o tipo de força que só nasce quando você para de fugir de si mesmo. 8. Agradeça o que você pode perder. A gratidão comum virou moda. Listas automáticas, frases prontas, diários bonitinhos. Sou grato pela vida, pela saúde, pela família. Mas o estoico não joga esse jogo superficial. Ele não agradece pelo que é óbvio, ele agradece pelo que pode desaparecer.
porque ele entende que tudo o que tem hoje pode acabar. E justamente por isso, decide valorizar antes que a ausência ensine com dor. Ele não diz apenas, sou grato pelo meu corpo. Ele olha para suas mãos e pensa, e se um dia eu não conseguir mais movê-las? Ele não diz, sou grato por quem amo. Ele observa a pessoa ao lado e se pergunta, e se ela não acordasse amanhã? Isso não é mórbido, é real. É a consciência do fim que intensifica o agora. A gratidão do estoico é lúcida e, por isso, poderosa. Ele agradece a rotina, porque sabe que um imprevisto pode destruí-la. Agradece o silêncio, porque já viveu dias em que a mente gritava. Agradece o tédio, porque entende que ele é um privilégio de quem está em paz. Tudo pode virar ausência, tudo pode virar memória. Por isso, cada instante merece reverência. A gratidão estoica não é um truque mental para atrair coisas boas. É um mergulho na realidade. É uma forma de olhar para a vida e dizer, eu reconheço o valor disso agora, não quando perder. Eu percebo o milagre do simples, e por isso, não preciso esperar um susto para acordar. Esse tipo de gratidão te protege da reclamação vazia, te afasta da comparação infantil, te blinda contra o vício de querer sempre mais. Porque quem reconhece o valor do que tem, vive com presença, cuida melhor, ama com mais verdade, escolhe com mais critério. O estoico começa o dia assim, agradecendo não pelo que o mundo espera, mas pelo que sua alma sabe que é frágil. E é essa consciência da impermanência que o torna mais inteiro. Porque quem agradece de verdade não vive por obrigação, vive por honra, vive por respeito ao agora, vive porque entendeu que nada é garantido e por isso, tudo pode ser sagrado. Você não precisa de mais um vídeo motivacional. Precisa de um compromisso interno, de um corte real com aquilo que te enfraquece logo ao despertar. Porque não é sobre acordar cedo, nem sobre fazer mais. É sobre acordar lúcido, firme, alinhado com quem você escolheu ser, não com quem o mundo insiste em moldar. Esses 10 hábitos não são fórmulas mágicas. São lembretes de que a sua força começa quando o dia ainda está em silêncio, quando ninguém está olhando, quando só existe você, sua consciência e a decisão de ser digno de si mesmo. Se algo aqui tocou você, escreva nos comentários. Hoje eu começo por dentro. Não pelo algoritmo, mas porque às vezes é preciso dizer em voz firme o que a sua alma já está pedindo em silêncio. E lembre-se, quem vence a si mesmo logo cedo já começa o dia invencível. Nos vemos na próxima jornada. E até lá, que você não se esqueça de si antes que o mundo tente te fazer esquecer.